Procuradoria de Prefeitos. Sou também professor de Direito Penal e de Processo Penal aqui do Verbo Jurídico. Estaremos juntos durante esta preparação para a primeira fase do concurso Promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 2016. Este é o nosso vídeo de apresentação da banca. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre os nossos dois examinadores dentro do penal e dentro do processo penal. Eu começo te lembrando que a prova, ponha na tela por favor, ela se dá no dia 23 de outubro de 2016. Está na tela o Diário Eletrônico do Ministério Público do Rio Grande do Sul, de 21 de junho de 2016. Nós vamos descer até a página 7 e vamos lembrar do edital de abertura do concurso. Olhem aqui. O edital de abertura do concurso com item 6, a sua fase preliminar da prova preambular. Lembrando então que, ponto 2, a aplicação da prova preambular está prevista para o dia 23 de outubro de 2016, um domingo, em Porto Alegre. Muito bem. Nós temos um outro edital, começamos também por ele, publicado no Diário Eletrônico do Ministério Público Gaúcho, agora de 16 de junho de 2016, que nos traz acador de processo penal, o doutor Antônio Carlos de Avelar Bastos, procurador de Justiça e examinador da disciplina de Direito Processual Penal. A doutora Heloísa Helena Zigliotto, procuradora de Justiça e examinadora das disciplinas de Direito Civil, Direito do Consumidor, Direito de Empresa e Direito Registral. O doutor Luciano de Faria Brasil, que é promotor de Justiça. Ele será o examinador das disciplinas de Direito Processual Civil e Direito Urbanístico. Na sequência, a doutora Vera Lúcia da Silva Sapco, promotora, examinadora das disciplinas de Direito Ambiental e Direito Constitucional. Em seguida, o doutor José Francisco Seabra Mendes Júnior, promotor de Justiça, será o examinador das disciplinas de Direito Eleitoral, Direito do Idoso e Direito das Pessoas com Deficiência. Chegamos ao Dr. Carlos Otaviano Brenner de Moraes, representante da OAB RS, examinador da disciplina de Direito Penal. O Dr. Pedro Henrique Poli de Figueiredo, professor universitário e examinador das disciplinas de Direito Administrativo, Direito Municipal, Direito Financeiro e Direito Tributário. E, finalmente, o professor Sérgio Menuzzi, professor universitário e examinador da disciplina de Língua Portuguesa. Meus caros, esta é a banca. Estes são os integrantes da banca. O nosso foco aqui será o Direito Penal, Dr. Carlos Otaviano, e o Direito Processual Penal com o Dr. Bastos. Dois profissionais do mais altíssimo gabarito dentro do Ministério Público, muito respeitados. O Dr. Carlos Otaviano, hoje aposentado como Procurador de Justiça, hoje advogado, sempre esteve muito ligado ao direito penal, à sua parte geral. Foi durante muitos anos professor desta disciplina, especialista em ilicitude. O Dr. Bastos foi durante muitos anos examinador da disciplina de processo penal, está muito ligado a esta área, tem pareceres excepcionais sobre a disciplina. Então são profissionais do mais alto gabarito, grandes conhecedores das suas matérias, Dr. Otaviano no penal, Dr. Bastos no processo penal. Vamos conhecer um pouquinho dos membros da nossa banca, então, dentro do penal e dentro do processo penal. Por favor, coloque na tela. Olhem aqui, meus caros. Eu mostro
As senhoras e os senhores, vamos aumentar um pouquinho a letra? Olhem aqui. Então, dentro da banca examinadora, o nosso foco é o penal e o processo penal. Em relação ao processo penal, o nosso examinador é o Procurador de Justiça, Dr. Antônio Carlos de Avelar Bastos, repito, examinador da disciplina de processo penal. Ele hoje está atuando como Procurador de Justiça Criminal, junto à 4ª Câmara Criminal. Atuações relevantes junto ao Ministério Público Gaúcho. Colocamos aqui atuação em uma ação direta de inconstitucionalidade estadual, que declarou inconstitucional o dispositivo de lei que prevê a criação de secretarias municipais mediante decreto. Aqui está o precedente. Atuação em ação direta de inconstitucionalidade estadual, que declarou inconstitucional a lei que criou cargos em comissão de dirigente de serviço especial e chefe de serviço especial em Rio Grande. Temos aqui o precedente. Em relação ao Dr. Carlos Otaviano Brenner de Moraes, que no concurso vai ser o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul, examinará direito penal, hoje é advogado, mas se aposentou do Ministério Público como Procurador de Justiça. Ele tem vários artigos escritos. Olhem aqui, nós temos que ler os artigos do examinador para a preparação. Penas alternativas não se aplicam aos agentes do artigo 12 da Lei de Tóxicos. É claro que nós vamos atualizar para o artigo 33 da Lei 11.343/2006. Este artigo é o primeiro, ele foi escrito antes da atual Lei de Drogas, mas a ideia central do artigo ela é muito relevante para a nossa preparação. Na sequência, coloque ali, por favor. Nós temos um artigo com o seguinte título: devem ser questionadas ao júri as modalidades dolosa e culposa do excesso na legítima defesa. Esses artigos nós encontramos em PDF, olhem aqui comigo. Encontramos em PDF. Vamos aumentar. Devem ser questionadas ao júri as modalidades dolosa e culposa do excesso na legítima defesa. Aqui está o artigo do nosso examinador, Dr. Carlos Otaviano. Depois, olhem aqui. Aumento a letra de novo. Penas alternativas não se aplicam aos agentes do tráfico de drogas. Antigo 12 da 6368, hoje 33 da 11.343. São artigos que estarão à disposição das senhoras e dos senhores. Mas não é só. Olhem aqui. Nós temos depois artigos disponíveis em links na internet. Estarão à disposição dos senhores. Embriaguez e teoria da axio libera in causa. Vem aqui comigo um pouquinho, a teoria da ação livre na origem. Uma teoria que nós estudamos juntos dentro da culpabilidade e nela na imputabilidade. Aliás, muitos autores modernos dizem que há um resquício de responsabilidade penal objetiva na teoria da axio libera in causa. Vamos discutir. Põe na tela, por favor. Nós temos, em seguida, a necessária regulamentação da lei anticorrupção. Vejam aqui, artigos de 2015, a embriaguez, a anticorrupção, ou simplesmente anticorrupção, mais um artigo, escrito em dezembro de 2015. Olhem este aqui, estados e municípios mais generosos com as nossas vidas, dezembro de 2015. Compliance e tecnologia da informação. Quer dizer, isto aqui, compliance e direito penal, é o que há de mais moderno hoje também. Temos que ler. Pessoas jurídicas e corrupção. Temos que ler.
Temos que ler, temos que lembrar quais são os crimes praticados por uma PJ. Ah, são os ambientais. Ok, são os ambientais. Artigo 225, parágrafo 3º da Constituição. Mas a Constituição, ela dá margem a outros? Dá sim. O artigo 173, parágrafo 5º da Constituição. Só não há a lei infraconstitucional, não há regulamentação. Mas nós temos que saber o delação premiada, vem comigo. É o que há também de mais moderno. Assunto muito comentado hoje em face das sucessivas operações da Lava Jato. A colaboração premiada do artigo 4º da lei, da organização criminosa, a Lei 12.850 de 2013. Temos que ler a posição do examinador. Põe na tela. 14 questões dissertativas sobre legítima defesa. Temos que ler. Isto aqui, vem comigo, estará à disposição das senhoras e dos senhores. Eu falei, o nosso examinador, Dr. Carlos Otaviano Brenner de Moraes, é especialista em parte geral. E nela, em teoria do crime. E nela, em legítima defesa. Ele é especialista nesta matéria. Põe na tela, por favor. O erro sobre o estar proibido. Olhem aqui que interessante o título deste artigo. Vem comigo. Qual é a diferença entre erro de tipo e de proibição? Qual é a diferença entre erro de tipo essencial e acidental? Qual é a diferença entre erro de proibição direto e indireto? Qual a relação entre o erro de proibição indireto e as discriminantes putativas? Qual a diferença entre erro de permissão e erro de tipo permissivo? Tudo isto tem que ser tratado em sala de aula, num concurso do nível que é o concurso MPRS Promotor de Justiça, um dos concursos mais difíceis do Brasil. Coloque na tela, por favor. Nós temos teorias da culpabilidade e legítima defesa putativa. Olhem aqui a parte geral. Nós temos a contravenção do artigo 32, LCP, a Lei de Contravenções Penais, não foi revogada pelo artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Vem comigo. É a posição do examinador. Nós sabemos que o STF já tem outra posição. Fala em derrogação do 32 pelo CTB. Onde é que está a posição do STF? Na súmula 720 Supremo. Temos que ler a posição do examinador. Põe na tela, por favor. Olhem só. Lei 9714, tráfico de entorpecentes. A 9714, para quem não lembra, é a lei que altera todo o capítulo das penas alternativas. Altera todo o capítulo das penas alternativas, artigos 43 e seguintes do Código Penal. Então a questão é, o condenado por tráfico de drogas, ele pode fazer jus a uma pena alternativa? Ele pode cumprir, por exemplo, serviços comunitários? Sabemos que hoje sim. Sabemos que hoje há uma declaração de inconstitucionalidade lá no artigo específico da Lei de Drogas, que é o 33, parágrafo 4º, que trata do tráfico privilegiado. Sabemos que, inclusive, houve a edição de uma resolução por parte do Senado Federal, a Resolução 05/2012, que acaba dando efeitos erga omnes, suspendendo então a eficácia daquela parte do dispositivo a uma decisão tomada inter partes, num controle incidental, pelo Pleno do STF. Aliás, meus caros amigos e amigas, o STF, recentemente, não tem um mês esta decisão, vai dizer que não há hediondez no tráfico privilegiado. Cuidem! O tráfico privilegiado, diz o STF agora, há pouco, não tem um mês a decisão. O tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo. Ao contrário do que diz a súmula 512 STJ. Vejam só. Põe na tela, por favor. Olhem aqui mais um artigo do examinador. Inexigibilidade de conduta diversa. Natureza. Causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Vem aqui comigo. Nós temos que saber quais são as causas supralegais de exclusão da exigibilidade de conduta diversa. Uma matéria
que é de profundo conhecimento do nosso examinador, Dr. Carlos Otaviano. Então, quais são as causas supralegais de exigibilidade de conduta adversa? Cláusula de consciência. Já ouviste falar? Cláusula de consciência. Desobediência civil, conflito de deveres e a própria inexigibilidade de conduta adversa em sentido estrito. Tudo isso eu enfrento contigo em sala de aula. Põe na tela. Júri e reformatio impejus. Nós temos que enfrentar isso em processo penal. Júri e reformatio impejus. Vem comigo. Existe a reformatio impejus direta e a reformatio impejus indireta. Quando se fala em reformatio impejus direta, fala-se num recurso exclusivo da defesa que sobe para o tribunal e o tribunal acaba reformando contra o réu, contra os interesses do réu. Isto é vedado lá pelo artigo 617 CPP. Esta é a reformatio impejus direta. Mas há um outro caso em que num recurso exclusivo da defesa, o tribunal, ele simplesmente caça a primeira decisão e manda o juiz prolatar outra decisão. E nesta outra decisão, ele piora a condição jurídico-penal do réu. É uma reformatio impejus indireta. O que nós temos que saber? A jurisprudência hoje, ela vai dizer que o princípio da non-reformatio impejus, da não reformatio impejus, da ne-reformatio impejus, não se aplica aos jurados. Se aplica, no entanto, ao juiz togado, ao juiz presidente. São questões que têm que ser aprofundadas em sala de aula. Temos que saber, ponha na tela por favor, a posição do nosso examinador. Júri reformatio impejus. Então venha comigo. Nós temos o doutor Carlos Otaviano examinando o penal. Nós temos o doutor Bastos examinando o processo penal. Repito, conhecedores das suas matérias, profissionais experientes nas suas áreas. Então nós temos que saber o pensamento, temos que saber como decidiu em alguns casos, temos que saber o que dizem os seus respectivos pareceres. Claro, do doutor Otaviano, quando ainda estava atuando no MP, hoje ele está advogando, aposentado do Ministério Público, ok? Então, o que nós vamos fazer a partir de agora? Eu vou te mostrar alguns posicionamentos tomados pelos doutores Carlos Otaviano e Bastos, respectivamente, quando em atuação dentro do Ministério Público. São processos públicos, ok? São pareceres prolatados em processos criminais sobre alguma decisão, alguma questão, alguma matéria. Vamos saber então um pouco do pensamento dos nossos examinadores? Vamos na ordem? Começamos pelo penal com o Dr. Carlos Otaviano e depois chegamos ao processo penal. Joia? Coloque na tela, por favor. Olhem aqui. Eu vou abrir alguns pareceres do Dr. Carlos Otaviano Brenner de Moraes, quando ainda estava atuando pelo Ministério Público. Olhem aqui. Vamos aumentar um pouquinho. Opa, aumentei demais. Ok. Eu começo te mostrando, aí está o precedente, uma primeira decisão onde o Dr. Carlos Otaviano, ainda que en passant, ele fala do princípio da proporcionalidade. Eu vou sempre direto à questão. Ele começa falando do artigo 243 do ECA, ele invoca a Constituição no artigo 227 e ele vai em seguida, olhem aqui, trazer numa nota de rodapé a questão do princípio da proporcionalidade. Da proporcionalidade surge o chamado princípio da proibição de proteção deficiente, Untermaßverbot, cuja finalidade é de impedir que os poderes públicos adotem medidas insuficientes para proteger de forma adequada um determinado bem jurídico. Cita, por exemplo, o professor Lênio Streck, também colega de Ministério Público, hoje igualmente aposentado. Bom, durante esta decisão, este parecer, vem enfrentado o princípio da proporcionalidade. Então veja que nós temos aqui um examinador estudioso nesta questão moderna a respeito da Unter e da Untermaßverbot, ou seja, o princípio da proibição.
Nós temos ali o princípio, desculpem, da proporcionalidade, que acaba tendo duas facetas. O princípio da proporcionalidade como proibição do excesso e o princípio da proporcionalidade como proibição da proteção deficiente. Nós, quando falamos em princípio da proporcionalidade como proibição do excesso, nós falamos em direitos de liberdade, os direitos imunidade, ou seja, o Estado não pode intervir na minha liberdade pessoal, sem cumprir o devido processo legal, por exemplo. O Estado não pode me prender ou tirar os meus bens sem o devido processo legal. Eu não posso ser condenado sem contraditório e sem ampla defesa. Proibição do excesso ou do abuso estatal. Aquilo que se chama na teoria de Ferraioli de garantismo negativo. Vamos falar de Ferraioli também. Ferraioli, que é o pai do garantismo penal, é um dos grandes pensadores hoje vivos em atualidade, produzindo, foi o meu orientador durante o meu doutoramento na Itália. Uma das pessoas mais brilhantes, mais geniais que eu tive o prazer de conhecer. Então, proibição do excesso, garantismo negativo. Proibição da proteção deficiente, unter massverbot. A proibição da proteção insuficiente ou deficiente está ligada aos direitos sociais. Ou seja, ao garantismo positivo. O Estado agora deve fazer, ele deve proteger, ele deve amparar os direitos fundamentais. Uma coisa, o Estado não pode intervir na minha seara individual. Garantismo negativo, proibição do excesso ou do abuso. Outra coisa é o Estado deve amparar, proteger, concretizar os direitos fundamentais, direitos sociais. Agora é o garantismo positivo. Garantismo positivo ligado ao princípio da proibição da proteção deficiente. Põe na tela, por favor. Eu te mostro um segundo posicionamento do nosso examinador. Olhem aqui. Vou te mostrando então alguns pareceres. Um segundo diz respeito à questão do dolo. Ele acaba enfrentando a questão do elemento subjetivo do agente. O uso de documento falso e coação no curso do processo são os crimes em atuação aqui, ok? Olhem só, vamos baixar. Aqui, ó. Pois bem, efetivamente é necessário que o agente detenha ciência de que o documento que utiliza é falso, para que se configure o delito de uso de documento falso, sob pena de responsabilização penal objetiva, inadmitida em nosso sistema. Apesar de formal, caracterizando-se com a simples utilização do documento, a ciência da falsidade, ainda que potencial, pois se admite o dolo eventual, integra o dolo da conduta. 2 pontos. O dolo é genérico e consiste na vontade consciente de fazer uso do documento falso. Como é óbvio, deve o agente conhecer a circunstância da falsidade, podendo o Estado, de dúvida, constituir o dolo eventual. Entretanto, isso não significa dizer que seja necessário que se comprove que o acusado realizou a conduta de falsificar o documento, até porque seria outro crime, ou que estava presente no momento da falsificação. Basta apenas que tenha ciência da falsidade ou que tenha potencial conhecimento de tal circunstância e mesmo assim faça uso do documento, assumindo o risco de que venha a se concretizar o crime. Olhem só que interessante. Assim como não é possível ao homem pesquisar o interior da mente humana, salvo nas alegorias cinematográficas, a exemplo do hollywoodiano Minority Report, deve-se lançar mão das circunstâncias e dos elementos do fato externo, conforme lecionava Hungria, que envolvem a conduta do agente para se oferir a ideia que motivou a conduta do agente. Vem aqui comigo, por favor. O que o Dr. Carlos Ottaviano está dizendo aqui? O crime de uso de documento falso ele pode ser praticado tanto a título de dolo direto, quanto a título de dolo eventual, ok? É importante que nós saibamos 2 coisinhas aqui a respeito do dolo e do pensamento do autor. Primeiro, ele fala em dolo genérico, portanto, ele admite o dolo específico. Aquilo que os finalistas chamam de elemento subjetivo especial do tipo, mas muitos ainda denominam de dolo específico. Dolo específico, como por exemplo, lá no crime de prevaricação. Não basta o dolo genérico de deixar de praticar um ato de ofício.
Eu preciso ainda fazê-lo para satisfazer sentimento ou interesse pessoal. Dolo específico, elemento subjetivo especial do tipo. Vejam só. E ainda, meus caros, nós temos que lembrar que há crimes em que o próprio legislador ele exige uma certeza. Como, por exemplo, a denunciação caluniosa. Eu tenho que ter a certeza de que o réu é inocente, de que aquele imputado é inocente. Como, por exemplo, lá na receptação, artigo 180, eu tenho que saber que se trata de uma coisa produto de crime. Ou seja, há crimes, há delitos na parte especial do Código Penal que não aceitam o dolo eventual, que só podem ser praticados a título de dolo direto. Então é uma discussão que vem aqui no parecer. Outro exemplo, põe na tela, por favor. Olhem aqui. Cheguei na própria denunciação caluniosa. É interessante, eu sempre deixo um pouquinho na tela para que você saiba qual é o precedente. O Dr. Carlos Otaviano, ele vai dizer que o crime é formal e vai falar do momento consumativo deste crime de denunciação caluniosa. Olhem aqui comigo. Olhem aqui comigo. A doutrina, bem como a jurisprudência dessa egrégia Câmara, adverte que o delito de denunciação caluniosa pertence à família, cuidem agora, dos delitos formais, nos quais é dispensável a ocorrência do resultado para a consumação, pois neles basta o eventus periculi, relevante possibilidade de dano potencial. A consumação antecede ou alheia-se ao eventus damni, e por isso também se fala aqui em crimes de consumação antecipada. Como se sabe, olhem de novo, olhem o que eu grifei, o crime formal. Como se sabe, o crime formal ocorre com a simples prática da ação, sendo irrelevante a produção de um resultado material. Portanto, praticada a conduta, consumado estará o delito, sendo, portanto, inadmissível a tentativa perfeita ou o arrependimento eficaz, pois tais institutos são relacionados aos crimes materiais ou de dano, já que o arrependimento eficaz exige necessariamente uma atuação militante. Isso é possível nos crimes materiais. Olhem só que interessante este parágrafo. É muito interessante o parágrafo, porque ele está dizendo o seguinte: tentativa perfeita e arrependimento eficaz só nos crimes materiais. E não cabem na denunciação caluniosa porque ela é formal, ou seja, não cabem em qualquer crime formal. Tentativa perfeita e arrependimento eficaz. Vejam como é importante nós conhecermos a posição do examinador. Ponha lá de novo, por favor. Seria admissível a hipótese de desistência voluntária, pois, como delito plurissubsistente, seria possível imaginar uma hipótese na qual, antes da iniciada a investigação policial, o agente voluntariamente desistisse e impedisse a sua deflagração. Contudo, não é o caso dos autos, aí ele entra no processo. Então, o que ele está dizendo? A denunciação caluniosa é um crime formal e, como tal, só admite desistência voluntária. Nunca arrependimento eficaz. Interessante. Mais uma posição do examinador. Põe na tela. Olhem aqui. Eu deixo para que você veja qual é o precedente. Bom, aqui nós temos a questão da desobediência. Olhem aqui. A questão está ligada à desobediência do 359 Código Penal. Olhem só. Da leitura das judiciosas razões recursais da Promotoria de Justiça, percebe-se que a solução alcançada na sentença não se revela adequada, pois configurado o tipo penal previsto no artigo 359 do Código Penal, não havendo motivo idôneo para a desclassificação operada. Que desclassificação é esta? Olhem aqui. A Promotoria de Justiça de Rio Pardo apela da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida contra fulano de tal, desclassificando a conduta do réu e condenando a prática do delito de desobediência a pena de 3 meses, etc, etc, etc. Bom, meus caros, vem aqui comigo. O caso é o seguinte: nós temos um determinado autor
para o qual foi aplicada uma medida protetiva de urgência que obriga o agressor, lá do artigo 22 da Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. Muito bem, é uma medida protetiva de urgência que obriga o agressor. Nós temos várias ali, entre elas, não pode se aproximar da vítima, tem que deixar o lar conjugal, enfim. Geralmente, não pode contatar nem se aproximar da vítima. Não pode ligar, não pode mandar o WhatsApp, não pode nada. Ele descumpre. Isto caracteriza a desobediência? Essa é a discussão. Nós teremos aqui no parecer que sim, a posição do examinador. Agora nós temos que saber que esta é a posição do examinador. Por quê? Porque no STJ hoje está pacificado que é não. Por isso que eu te trago. Vejam as duas posições. O examinador dizendo sim, mas o STJ, ele diz não. Se você pesquisar hoje no STJ, você verá que não caracteriza a desobediência, seja do 330, seja do 359 do Código Penal, os dois, o fato de descumprir medida protetiva de urgência que foi fixada pelo juiz. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha, ela já prevê outras sanções, sanções específicas para o descumprimento, inclusive a própria decretação da prisão. Está no 313, inciso 3º do CPP. Ou seja, trabalhando-se com aquela ideia de que o direito penal é a última ratio, qual é esse princípio mesmo? Princípio da subsidiariedade. Então, se nós trabalharmos com esta intervenção mínima, subsidiariedade e fragmentariedade, nós veremos que não caracteriza crime de desobediência descumprir medida protetiva de urgência da Maria da Penha. Legal, né? É uma discussão. Daqui a pouco isso vem na tua prova. Põe na tela. Olhem aqui. Te mostro mais uma do nosso examinador. Olhem só. Mais uma. Esta aqui diz respeito... Aqui está o precedente. Vamos aumentar um pouquinho a letra, bem pouquinho. Olha lá. Bom, a discussão aqui diz respeito à fixação da pena. Olhem aqui. Em relação, especialmente, à questão da súmula 231 do STJ. Olhem só. Esta procuradoria vinha advogando pela tese de possibilidade da redução da pena aquém do mínimo, combinado ao tipo, ou no tipo, nas hipóteses em que estivessem presentes circunstâncias atenuantes. Tal entendimento decorre de uma análise de princípios do direito penal, legalidade, proibição, de analogia em malam partem, e da literalidade da redação do artigo 65 do Código Penal, que, ao elencar as circunstâncias atenuantes, imperativamente dispõe, sempre atenuam a pena. Todavia, repensando o tema, tenho que a redução aquém do mínimo não pode ser operada em face da orientação jurisprudencial consolidada na súmula 231 do STJ, bem como na jurisprudência do Supremo e do 4º grupo de câmaras criminais, olha lá, do TJRS, pois, como se vê, tal tese é rechaçada nos tribunais superiores, revelando-se estéril a discussão. Vem aqui comigo, por favor. O nosso examinador de direito penal, doutor Otaviano, vinha sempre se manifestando pela possibilidade de redução da pena aquém do mínimo, aquém abaixo do mínimo, pela incidência de uma atenuante. No entanto, ele se dobra, como a gente vê na decisão, na verdade no parecer, se dobra a jurisprudência hoje consolidada nos tribunais superiores e sumulada. Súmula 231 do STJ. A incidência de atenuante não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal. É o que diz a súmula. Súmula 231 STJ. É bom que você saiba desta posição e desta alteração de posicionamento. Vamos lá? Põe na tela. Olhem só, mais uma questão interessante do nosso examinador de direito penal. Vamos aumentar um pouquinho a pena aqui, a letra. Olhem só, aqui está o precedente. Eu te mostro agora a questão referente a crime contra a honra e a exaltação emocional. É interessante, vem aqui comigo rapidamente, porque o nosso examinador vai dizer que num contexto de exaltação emocional não há configuração de crime contra a honra. Eu, particularmente, já tenho uma
Sou um pouquinho mais rigoroso aqui, dependendo do contexto, acho que há sim. Acho que não se retira esse tipo de discernimento do agente, mas o nosso examinador vai dizer que não há crime. Eu tenho me posicionado no sentido de que crime há, até em face, põe na tela por favor, do que dispõe, olhem aqui, do que dispõe o nosso Código Penal. Olhem só, Código Penal está na tela. Artigo 28, vamos para ele direto, 28, olha lá. Não excluem a imputabilidade penal. Está aqui, ó, a emoção e a paixão. A emoção e a paixão não excluem a imputabilidade. Então, em tese, há crime. Há crime, há incidência de culpabilidade no comportamento do agente. Mas, vamos voltar para o parecer. Olhem aqui. Vamos voltar para o parecer. Então, aqui está o precedente. Vamos chegar na parte em que o doutor Carlos Otaviano fala. Olhem lá. Aliás, o Supremo já decidiu que a ofensa à honra pronunciada em momento de exaltação emocional ou proferida no calor de uma discussão afasta a configuração do crime contra a honra. E aí cita uma decisão um pouquinho mais antiga, de 94, que diz: não há crime contra a honra se o discurso contumilioso do agente, motivado por um estado de justa indignação, traduz-se em expressões, ainda que veementes, pronunciadas em momento de exaltação emocional ou proferidas no calor de uma discussão. Então vejam, meus caros, nós temos duas posições. Uma dizendo não há crime e outra, que me parece a mim a mais adequada, dizendo que há crime, justamente em face do artigo 28, inciso 1º do CP. Diz que não exclui a imputabilidade penal. Ok? Vamos conhecer o posicionamento do nosso examinador, é muito importante. Põe na tela. Outra. Olhem aqui. Olhem esta aqui. Esta aqui é interessante, muito interessante, porque ela fala de quem está legitimado para reparar o dano no peculato culposo. Vem aqui comigo um pouquinho. Quando nós estudamos os crimes contra a administração pública, nós estudamos vários grupos. Crimes contra a administração pública é o gênero, é o título 11. Dentro do gênero, do título, existem espécies, capítulos. Então, crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Crimes praticados por particular contra a administração em geral. Crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira. Crimes praticados contra a administração da justiça e crimes contra as finanças públicas. São 5 capítulos, 5 espécies do gênero administração pública, título 11. Muito bem. Dentro do primeiro grupo, crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, nós temos o peculato. E nele, formas dolosas, peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto e uma forma culposa. Nesta forma culposa, meus caros, aqui existe a possibilidade de, reparado o dano, termos a extinção da punibilidade do agente. Se esta reparação do dano ela ocorreu até a sentença irrecorrível, extinção de punibilidade. Se depois, diminuição da pena de metade. Então vamos lá. Digamos que a reparação do dano ocorra no peculato culposo, mas não pelo próprio agente, por um terceiro. Mesmo assim, ele, agente, terá extinta a sua punibilidade? Olhem como é a discussão. Quem está legitimado, afinal de contas, para reparar o dano no peculato culposo, a fim de que o réu tenha extinta a sua punibilidade conforme, anota aí, 312, parágrafo 3º do Código Penal. É uma discussão excelente e o nosso examinador diz: não precisa ser o próprio agente. Não precisa ser ele réu, pode ser um terceiro. Ok? Põe na tela. Vamos direto à discussão? Olhem aqui. A discussão, então, gira em torno do 312, parágrafo 3º, peculato culposo, tá, pessoal? Olhem só. Diz assim. Com a devida vênia ao colega, o parecer do MP no sentido do improvimento do recurso.
Aliás, nenhuma outra observação sobre a causa mereceria ser feita, porque a respeitável decisão que declarou a extinção da punibilidade dos acusados e depois a decisão proferida em decorrência do efeito regressivo do recurso em sentido estrito foram exaustivas em suas motivações. Mesmo assim, acrescento apenas que a lei não delimita, não restringe o sujeito que deve realizar o ressarcimento, apenas afirma que, no caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Diversamente do que ocorre, exemplo e graça, por exemplo, no caso do arrependimento posterior, no qual se exige ato voluntário do agente. Aí ele cita o 16. Como se vê, quando o legislador busca que o ato seja realizado pelo agente, há expressa consideração a respeito, diferentemente do que ocorre na hipótese da extinção da punibilidade decorrente do ressarcimento ao erário nos casos de peculato culposo, que se satisfaz com o simples ressarcimento ao erário público, independentemente de quem o faça. Vem comigo. Olhem só que interessante. O Dr. Carlos Ottaviano, num belo parecer, nos diz que esta reparação do dano no peculato culposo que causa a consequente extinção da punibilidade pode ser realizada por qualquer pessoa. Não precisa de ato voluntário do agente. Temos que saber este conhecimento, este entendimento. Põe na tela, por favor. Olhem aqui. Te trago mais uma. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra. Olha lá. Mais uma. Te trago mais uma. Esta aqui diz respeito, meus caros, ao momento consumativo do roubo. Isso vale para roubo e vale para furto também. Olhem só. Vamos só a parte que nos interessa? Só a parte que nos interessa. Olhem só. Aqui, da tentativa. Melhor sorte não assiste ao alegar que o delito se deu na forma tentada. O argumento de que o roubo somente se consuma com a posse pacífica e segura da res furtiva baseia-se em entendimento que há muito tem sido rechaçado pelos tribunais pátrios. A exigência de posse tranquila do bem subtraído, apesar de encontrar algum eco na jurisprudência, é absolutamente estéril, tendo em vista que impera no STF e no STJ a orientação de que a consumação do roubo ocorre independentemente de o agente alcançar a posse tranquila da res furtiva. E aí ele cita aqui uma jurisprudência. Essa exegese tem sido diuturnamente reafirmada pelos tribunais superiores, restando absolutamente consolidada a teoria da amócio em nosso ordenamento. Vem aqui comigo, por favor. Vejam que se trata de examinador estudioso. Fala do nome da teoria, teoria da amócio ou da apreensio. Eu te trago esta decisão, na verdade este parecer, para que você veja como ele está, o Dr. Carlos Ottaviano, atualizado em relação à jurisprudência dos tribunais superiores. Aliás, na nossa aula, aqui, na nossa preparação para o concurso promotor MPRS 2016, eu vou te mostrar o leading case dentro do STJ. Eu vou te mostrar o recurso repetitivo de controvérsia, do qual se subtrai ali uma tese jurídica. E a tese jurídica fala do momento consumativo. Teoria da amócio ou da apreensio. Ou seja, basta a inversão da posse. Basta que a coisa saia da posse da vítima e entre na posse do autor, independentemente de posse mansa, pacífica ou desvigiada, ainda que haja perseguição. Isto não interessa para a consumação. Furto e roubo se consumam a partir do entendimento da teoria da amócio ou da apreensio, com a particularidade de que no roubo, claro, nós precisamos também da violência ou da grave ameaça, tá? Mas eu te mostro todas as teorias, todas. Teoria da concretatio,
da Amócio, da Apreêncio, da Blácio e da Ilácio, para depois nós concluirmos que, segundo o STF e STJ, a teoria adotada é da Amócio. Põe na tela. Olhem aqui, por favor. Te mostro mais uma do Dr. Carlos Otaviano Brenner de Moraes, o nosso examinador. Olhem só, te mostro mais uma e aí nós vamos para o Dr. Bastos. Quero que tu vejas que agora nós temos aqui o tráfico. O tráfico, ele está trabalhando, olhem, com a Lei 11.343 de 2006. A primeira coisa é a palavra dos policiais. Quero te mostrar, olhem aqui. Que ele dá uma especial relevância ao depoimento dos policiais. Vejam aqui, por favor. No tocante aos depoimentos dos policiais que participaram da diligência e da prisão do apelante, nada consta nos autos que evidencie que seus depoimentos não são dignos de credibilidade. Ao contrário, seus depoimentos foram seguros e coerentemente prestados, merecendo credibilidade. Não é pela circunstância de serem policiais que o que dizem na prestação de contas de seus afazeres seja tido por suspeito ou inidôneo só porque policiais. Aí cita a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Mas, olhem aqui, ó. Por derradeiro, cabe salientar que, para a configuração do tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos, é o tráfico, né? Não há necessidade de que o agente seja flagrado no momento da venda do entorpecente. Basta o trazer consigo, diz ele. Basta o trazer consigo. Ok, meus caros? Ou seja, o que vai dizer o Dr. Carlos Otaviano? O tráfico é um crime de perigo abstrato. É de perigo abstrato. Não há necessidade da efetiva mercancia. Basta que o agente guarde ou traga consigo para traficar. Isto já configura o 33 da Lei de Drogas. Então são alguns exemplos do que será trazido para os senhores em sala de aula. Nós temos que conhecer a banca, e eu conheço porque estou no Ministério Público há quase 2 décadas e conheço suas excelências, Dr. Carlos Otaviano e Dr. Bastos. A posição destes grandes juristas nas suas áreas penal e processo penal. Vamos analisar alguns pareceres do Dr. Bastos agora. Vamos para o processo penal? Coloque na tela, por favor. Olhem aqui. De novo, eu aumento um pouquinho a letra para que fique melhor, para que você consiga analisar melhor a questão dos pareceres, das posições do Dr. Bastos. Eu começo te mostrando, olhem aqui, um primeiro parecer que tem a ver com o princípio da identidade física do juiz. É interessante porque o nosso examinador de processo penal é o Dr. Bastos. Então vamos procurar focar nas questões de processo penal. Princípio da identidade física do juiz, ele vai dizer ao longo do parecer que, por exemplo, não há o princípio do delegado natural. Olha que interessante. Há o do juiz natural, há o do promotor natural, mas não há, diz o nosso examinador de processo penal, o do delegado natural. Põe na tela, por favor. Bom, aqui está o precedente, você já viu, né? Olhem só, vamos descer só até a parte que nos interessa. Olhem aqui, não tem o menor cabimento a alegação de nulidade da decisão que julgou os embargos declaratórios, porque proferida por magistrado distinto daquele que prolatou a sentença embargada, o que supostamente violaria o princípio da identidade física do juiz. Em primeiro lugar, porque tal princípio estabelece que, em regra, a sentença deve ser proferida pelo mesmo juiz que presidiu a instrução. E aí ele cita o 399, parágrafo 2º do CPP. Assim, o princípio invocado não impede que o juiz que examina os embargos seja distinto daquele que prolatou a decisão embargada. Além disso, como se sabe, o princípio da identidade física do juiz, que está no 399, parágrafo 2º do CPP, não pode ser aplicado de modo absoluto, admitindo exceções,
justamente em casos semelhantes à hipótese dos autos, tendo sido os embargos declaratórios julgados por magistrado diverso daquele que prolatou a sentença, em virtude da instalação de regime de exceção na comarca. Está aí uma exceção. Ok, meus caros? E aí eu desço mais um pouquinho e te mostro a questão trazida pelo nosso examinador do delegado natural. É muito interessante. Olhem aqui. Ó, tá aqui, ó. Passei um pouquinho. Olhem só, aqui, ó. Da mesma forma, não se pode acolher a tese de nulidade da prisão em flagrante e do inquérito policial simplesmente porque é realizada por autoridade policial de comarca distinta daquela que seria competente, em decorrência do local dos fatos. Isso porque, sabidamente, a autoridade policial desenvolve suas funções em circunscrições estabelecidas de acordo com critérios meramente administrativos, inexistindo a figura do delegado de polícia natural. Olhem só que interessante. Inexistindo a figura do delegado de polícia natural. No que se refere ao direito penal, o Dr. Bastos ainda traz amplo conhecimento sobre a jurisprudência atualizada a respeito do crime continuado. Olhem aqui, porque ele vai dizer, eu estou baixando só até a parte que nos interessa, que o crime continuado, ele depende do número de delitos para a sua exasperação. Olhem aqui. Dosimetria da pena. Ó, foram adulterados, então, 6 veículos. Logo, caracterizada a continuidade delitiva, acertada a elevação da pena na terceira fase do cálculo, considerando o disposto no 71 caput do Código. Ademais, podendo o aumento oscilar entre 1/6 e 2/3, a adoção do termo médio pelo julgador singular não se mostra desarrazoada, tendo em vista a quantidade de delitos cometidos. Ou seja, meus caros, vem aqui comigo, por favor. O nosso examinador de processo penal, mostrando conhecimento de causa, ele diz que aquele aumento, aquela exasperação no crime continuado, lá do artigo 71 do Código Penal, desde 1/6 até 2/3, se dá a partir do número de crimes praticados. Joia? Põe na tela. Vamos a mais uma posição. Mais um parecer do nosso examinador, agora de processo penal. Vejam aqui. Aumenta um pouquinho a letra. Pronto. Opa, aumentei demais. Aqui, agora sim. Aqui está o precedente. Eu quero te mostrar, agora tem a ver com teoria da prova no processo penal, que nos diz o Dr. Bastos, que os PMs, os policiais militares, eles merecem credibilidade, como nós vimos também é o entendimento do nosso examinador Dr. Carlos Otaviano. Ademais, sabidamente, os depoimentos de agentes policiais merecem credibilidade, bastando para sustentar o decreto condenatório, quando ausentes elementos concretos a indicar que sejam tendenciosos. Então vem comigo. Depoimento de policiais são suficientes para condenação, diz o nosso examinador de processo penal, desde que não se verifique que sejam maliciosos, tendenciosos. Ok, meus caros? Mais uma, põe na tela. Olha lá. Aqui está o precedente. Eu te cito mais um precedente do nosso examinador. Ele fala agora, cuidem aqui, vou baixar, da Lei 8.137 de 90, crimes tributários, crimes contra a ordem econômica e, artigo 7º, crimes contra as relações de consumo. Ele vai dizer que este crime, artigo 7º, inciso 9º da 8.137, ele é formal e de perigo abstrato. E mais, muito importante, que se nós temos um produto qualquer num mercado, num supermercado, que está com a validade vencida, entendimento do nosso examinador, não há necessidade de perícia. Se a validade já está vencida, ele é de perigo abstrato, ele é formal, não há necessidade de perícia. Põe na tela. Olhem como isso é importante. Olhem aqui. Inicialmente,
A tese de atipicidade do fato gera certa perplexidade no caso concreto, pois o delito do artigo 7º, inciso 9º da Lei 8.137 é formal e de perigo abstrato. Logo, para a caracterização da figura típica não é necessária a ocorrência de qualquer resultado naturalístico, o que torna irrelevante questionar a extensão dos danos provocados pela conduta delituosa imputada aos apelantes. Ainda, pessoal, ademais, quanto à materialidade, observe-se que, em se tratando de mercadorias com data de validade vencida, torna-se dispensada a realização de prova pericial. Na linha, inclusive, do que já decidiu essa colenda 4ª Câmara Criminal. Olha como é importante esta frase que está aqui do Dr. Bastos. Ok, meus caros? Mas, olha lá, saiu deste, entre em um próximo. O que eu quero te mostrar com esta aqui? Deixa eu arrumar só a letra para que você fique, ó. Aqui está o precedente. O que eu quero te mostrar com esta? Que o Dr. Bastos vai nos dizer que o contrabando é processado perante Justiça Federal e não perante a Justiça Comum Estadual, ok? Na linha do que já diz a súmula 151 do STJ, descaminho e contrabando, Justiça Federal. Aliás, não esqueça, nós falaremos disso também, do princípio da insignificância. Ele não incide no contrabando, mas incide no descaminho. A discussão é até qual valor sonegado. Até R$10 mil, diz o STJ, com base no artigo 20 da Lei Federal 10.522 de 2002. Até R$20 mil, diz o STF, com base no artigo 1º, inciso 2º da Portaria do Ministério da Fazenda 75/2012. Particularmente, eu concordo com a posição do STJ, porque acho que lei federal não pode ser revogada por portaria do Poder Executivo. Ok? Minha posição. Põe na tela, por favor. Nós estamos aqui, então, analisando a questão do contrabando, ok? Olha lá, cigarros de origem estrangeira. Geralmente são cigarros que vêm do Paraguai, tá? Olhem aqui agora. Preliminarmente, aponto a incompetência desta Corte para a causa em tela. Ele vai dizer o seguinte, artigo 7º, incisos 2 e 9 da 8.137. Olha lá. Como se vê, os fatos denunciados tratam da exposição de maços de cigarros de procedência estrangeira à venda, tema sobre o qual esta Câmara tem se manifestado no sentido de se tratar de crime de contrabando. De contrabando, de competência da Justiça Federal em conformidade com os julgados assim ementados. E aí, meus caros, ele traz a jurisprudência daquela Câmara Criminal. Joia? Então vejam, competência da Justiça Federal. Fechei este, vou abrir um próximo. Esta aqui é interessante, deixa eu aumentar um pouquinho a letra, ó. Esta aqui é interessante porque fala da competência do Juizado Especial Criminal e diz que as penas máximas devem ser somadas no caso de concurso material. Então, o que nós temos que ver aqui? E aí eu me reporto às minhas aulas lá sobre procedimentos no processo penal. O procedimento, diz o artigo 394 do CPP, ele é comum ou especial. E de acordo com a reforma de 2008, não interessa mais a qualidade da pena. Lembra? Antes de 2008, era pena de reclusão ordinário, era pena de detenção sumária. Isso não interessa mais. Em 2008, quando é reformado o 394 CPP, larga-se a qualidade e se traz no lugar dela a quantidade máxima de pena. É isto que interessa hoje. Pena máxima. Então, crime com pena privativa de liberdade máxima igual ou superior a 4 anos, procedimento comum ordinário. Se é maior do que 2 e menor do que 4, procedimento comum sumário. E se não passa de 2, ou é uma contravenção, sumaríssimo. E o que vai dizer o Dr. Bastos no parecer? As penas máximas, no caso de concurso de crimes,
concurso material em especial, tem que ser somadas para nós sabermos qual é o procedimento. Põe na tela. Olhem só, vamos até a parte que nos interessa. Atinente ao declínio de competência realizado pela turma recursal, conforme entendimento pacificado no STJ, tendo em vista que, no concurso de infrações de menor potencial ofensivo, o resultado da soma das penas, no caso de concurso material, é que determinará a fixação da competência. Desta forma, a soma das penas máximas dos delitos de calúnia, injúria, difamação e de violação de sigilo funcional é superior a 2 anos, estando, portanto, correto o declínio efetuado pela turma recursal criminal. Tá bem, meus caros? Então vejam, é o que nos diz o Dr. Bastos a respeito do procedimento. Nós temos que somar as penas máximas. Se elas chegam a 4 ou passam de 4, comum ordinário. Se são maiores do que 2 e menores do que 4, comum sumário. E se não passam de 2, ou é contravenção, sumaríssimo. Joia? Vou te mostrar uma próxima decisão, na verdade um próximo parecer, que fala do crime de estelionato. E, segundo o nosso examinador, Dr. Bastos, a palavra da vítima tem um especial significado, uma relevância especialíssima na prova. Ok? Põe na tela. Olha aqui, estou abrindo mais uma decisão. Olha lá, vamos aumentar um pouquinho a letra? Opa, foi demais. Agora sim, aqui está o precedente. Aqui está o precedente, estelionato e falsificação de documento público, ok? Vamos só à parte que nos interessa? Olha aqui. Materialidade, depois vai vir autoria. Ó, vamos à parte que ele fala. No que tange ao depoimento da vítima, tem-se que o seu relato possui valoração destacada a embasar e a manter a condenação, conforme os seguintes precedentes. Aí ele vai citar jurisprudência, jurisprudência. Tá? Bom, o que me interessa é realmente esta passagem aqui. Depois ele aprofunda. O que ele está dizendo aqui? Que a palavra da vítima é suficiente para a condenação. Joia? Vem comigo. No estelionato, a palavra da vítima, ela tem um especial significado, uma relevância especialíssima e é suficiente para a condenação. Importante. Tá bem? Eu tenho uma próxima decisão, um próximo parecer, que trata da denúncia genérica, é muito importante, que trata do aumento de pena na reincidência. Aumenta quanto? A reincidência é uma agravante. Muito bem. Aumenta quanto a pena? O Dr. Bastos sugere 1/6. Olha só que legal. Vamos ver a posição dele? Olha lá, estou fechando e abrindo um novo. Olha só. Pronto. Aqui está o precedente. Precedente na tela. Precedente na tela. Muito bem. A questão da descrição genérica na denúncia. Vamos começar por aqui. Olha lá. Preliminares. Olhem aqui. No que tange à alegada inépcia da denúncia, melhor sorte não socorre o apelante. Com efeito, observadas as peculiaridades do caso concreto, em que os criminosos, em um grupo de 5 agentes, o apelante mais 4 indivíduos não identificados, adentraram a residência das vítimas encapuzados, impossibilitando a sua identificação naquele momento, não haveria condições de o MP, na denúncia, individualizar a conduta de cada agente. Por isso, na denúncia, foi descrita pormenorizadamente a ação de todo o conjunto de criminosos que agiram na ocasião,
incluindo-se nesse contexto o ora apelante. Portanto, nesse ponto, possível a descrição genérica na denúncia, diante da evidente dificuldade para a identificação dos agentes no momento do fato. Aí ele cita a jurisprudência. Então, se nós não temos elementos para, no momento da denúncia, uma descrição pormenorizada da conduta de cada um, que é o que se espera na denúncia. Esta é a regra. Eu tenho que descrever o que o A fez, o que o B fez, o que o C fez. Agora, se eu não tenho esses elementos no momento da denúncia, é possível, diz a jurisprudência, uma denúncia de caráter um pouco mais genérico. Ainda, sobre o aumento na reincidência. Põe na tela, por favor. Olhem aqui. Prova da autoria não nos interessa. Vamos puxar o cursor bem mais rápido, ó. Aqui, dosimetria, né? Dosimetria da pena. Joia. Vamos a agravante. Agravante da reincidência. A defesa sustenta ainda que o juízo singular deixou de fundamentar o aumento da pena na segunda fase, ao aplicar a agravante da reincidência, o que resultou em um acréscimo de 1 ano. Ocorre que, como se sabe, o ordenamento não fixa limites para aumento ou diminuição da pena, em razão da incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Assim, nessa etapa do cálculo da pena, compete ao julgador estabelecer o quantum de aumento ou de diminuição dentro de parâmetros razoáveis. Nessa perspectiva, a jurisprudência tem admitido majoritariamente a adoção da fração de 1/6. E aí, ele vai citar a jurisprudência. Olha só que legal. Aumenta 1/6 em face da agravante da reincidência. Isto é muito importante. E ainda, meus caros, ele vai falar um pouquinho da redução em face da tentativa. Querem ver? Também acho importante, ó, tentativa, quantum de redução. Em decorrência da tentativa, o juiz Wacó reduziu a pena em 1/3, tendo considerado, para tanto, o iter criminis percorrido pelo apelante. Com efeito, no caso em tela, não se pode perder de vista que, após consumada a subtração, as vítimas A e B foram trancadas em um banheiro, tendo os agentes empreendido fuga. Além disso, o B havia sido alvejado e, por ter sido atingido em regiões vitais, somente sobreviveu após se submeter a cirurgias e a internação em UTI. Nesse contexto, é evidente que o latrocínio por muito pouco não se consumou, estando dessa forma devidamente fundamentada a aplicação do redutor de 1/3. Por que ele sugeriu, ele opinou aqui pelo redutor mínimo? Ele vai fundamentar depois. Ele vai dizer, em face do iter percorrido. Ou seja, a diminuição em relação à tentativa, ela está inversamente proporcional à aproximação da consumação. Os senhores me entendem? O raciocínio é o seguinte, quanto mais perto ele chega da consumação, menor a redução. Quanto mais longe ele fica da consumação, maior a redução. Um critério de proporcionalidade, tá? Para o redutor da tentativa, que é de 1/3 até 2/3, conforme o parágrafo único do artigo 14 do Código Penal. Vamos a mais uma? Olhem aqui. De forma bem dinâmica, eu estou te mostrando muito da posição dos nossos examinadores. Olha só que legal. Mais um parecer. Aqui está o precedente para que você possa ver depois, pesquisar, etc. Agora é importante porque fala-se na abolício criminis na arma. Olha lá. Aqui é o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003. Olhem aqui. Vamos à parte que interessa aqui do mérito. Olhem só. Com relação à preliminar, requerendo a atipicidade do fato, tendo em vista a existência, ainda que vencido, do registro da arma apreendida, não há razões para o acolhimento do pedido defensivo. Primeiramente, destaca-se que o indivíduo previamente autorizado para obter a arma de fogo apenas poderá mantê-la em sua posse com a certificação de registro federal, devidamente vigente, devendo renová-la periodicamente. Aí ele cita um informativo, o 570 da 6ª turma do STJ. Olha só que legal.
né? O nosso examinador também afinado aqui com os informativos. Aí ele cita o informativo, a gente passa e diz assim: importante referir que, de acordo com a decisão em comento, não há previsão de penalidade administrativa para tal conduta, não podendo, consequentemente, ser a questão resolvida na esfera administrativa. Aí ele cita de novo a 6ª turma do STJ e vai dizer o seguinte: portanto, a condenação do apelado é medida acertada, tendo em vista ser plenamente típica a conduta praticada, conforme é o entendimento do STJ. Bom, nós vamos inclusive além do que está aqui, porque eu vou te mostrar a questão da chamada abolitio criminis indireta. Abolitio criminis temporária ou temporalis, que tem a ver com este mérito aqui, tá? Do que foi referido no parecer. Ou seja, nós temos que saber se é ou não é típica a conduta de posse de arma de fogo. Posse, nunca o porte. Posse que é intramuros, o porte é extramuros, a posse é intramuros. Então a posse pode ser uma conduta atípica se, ainda que a arma seja de uso restrito, proibido, com número raspado, praticada até 23 de outubro de 2005. A partir desta data, esta abolitio criminis temporária se estende até o dia 31 de dezembro de 2008. A partir, de 2009. De 2009, conforme a Lei 11.922 de 2009, 31 de dezembro de 2009. A partir do dia 1º de janeiro de 2010, crime. Isto está, meus caros, na súmula, coloquem aí, 513 do STJ, tá? Vamos aprofundar depois, só para você ver como o examinador está atualizado nesta matéria. Ponha na tela, por favor. Olha aqui mais uma. Te mostro mais uma. Aqui está o precedente. Olha ali. Aqui está o precedente. Te mostro mais uma. Bom, esta aqui só para te lembrar que uma arma de uso restrito, como é o enquadramento aqui no artigo 16, a arma de uso restrito, artigo 16, configura um crime de mera conduta e de perigo abstrato, conforme o nosso examinador. Olhem só. Inicialmente, quanto à caracterização do delito em exame, é sabido que não há espaço para discussão sobre a constitucionalidade dos crimes de perigo, seja ele abstrato ou concreto, justificando-se a opção legislativa feita a partir da edição da Lei 10.826 de 2003. Aí ele vai citar doutrina, olha lá. E a jurisprudência unânime do egrégio Supremo Tribunal Federal, a quem cabe a última palavra nos termos de constitucionalidade da legislação federal, que reafirma o delito de porte ilegal de arma de fogo como de mera conduta, sendo suficiente para a tipicidade da conduta o perigo abstrato. Vem aqui comigo. Meus caros, as últimas decisões do STJ, aliás, são no sentido de que não há necessidade sequer da perícia. Olha o que eu estou te dizendo. Não há sequer necessidade do exame pericial para aferição da potencialidade lesiva, ou seja, se atira ou não atira, se a arma dispara ou não dispara. Porque o crime é de perigo abstrato. Porque o crime é de mera conduta. Portanto, pouco importa se a arma está municiada ou desmuniciada. Ela pode estar até desmontada. É crime igual. É crime de perigo abstrato. É claro que, se eu tenho uma perícia e esta perícia me diz a arma não pode proferir disparos, aí é crime impossível. O que eu estou te dizendo, no entanto, é ainda que eu não tenha perícia, o crime se configura conforme a jurisprudência mais atual do STF e do STJ. Joia? Por quê? Porque os crimes ligados à arma de fogo são de perigo abstrato e de mera conduta. Legal, né?
São, portanto, conforme o STF já disse, são constitucionais. Põe na tela, por favor. Olhem aqui, mais uma. Aqui está o precedente, mais uma, ó. Aqui nós temos um tráfico, ok? Natureza, tráfico de drogas. Só para você saber a posição do examinador, que vai dizer é um tipo misto alternativo, que vai dizer é um crime de mera conduta, que vai dizer é um crime de perigo abstrato, que vai dizer que inclusive guardar para venda é crime. Lembra? É também, vem comigo, a posição do Dr. Carlos Ottaviano. Não há necessidade da efetiva mercancia. Por quê? Porque o crime é de perigo abstrato. Então, põe na tela, por favor. Vamos só à parte que nos interessa. Olha lá, o crime é o 33, caput, da Lei 11.343/2006, é o crime de tráfico. Olhem só. 108 tijolinhos de maconha, além de 20 pedras de crack. Muito bem. Vamos à parte que nos interessa. Portanto, sendo a previsão do artigo 33 da Lei número 11.343/2006 de ação múltipla, conteúdo misto ou variado, bem como de mera conduta e de perigo abstrato, resta caracterizada a prática delitiva mesmo que o agente tenha apenas guardado consigo a droga para fins de traficância. Então vamos por partes. Por que que nós temos um tipo misto? Tu tens que saber a diferença entre o tipo simples e o tipo misto. O tipo simples tem um só verbo, matar, subtrair. Já o tipo misto tem 2 ou mais verbos, pelo menos 2. Por que que é misto alternativo? Porque a prática de vários verbos no mesmo contexto fático denota um só delito. Ao contrário dos tipos mistos cumulativos, como por exemplo, ponha na tela, o artigo 208 do Código Penal. Olhem aqui, deixa eu ir para o 208, só te mostrar um exemplo. Ultraje, aculto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Diz assim, escarnecer. Escarnecer é zombar. Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa. E aí vem, olhem aqui, um ponto e vírgula. Impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. E aí vem um outro ponto e vírgula. Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. O meu macete é o seguinte: quando os verbos nucleares estiverem separados por pontos e vírgulas, você deverá estar diante de um tipo misto cumulativo. Ou seja, cada verbo, meus caros, possui autonomia funcional, representa, portanto, um crime autônomo. Se o agente, naquele contexto fático, põe na tela, ele zomba de alguém, vamos arrumar aqui, ó, ele zomba de alguém em face da religião da pessoa, já tem crime. E no mesmo contexto fático, ele perturba a cerimônia religiosa. E no mesmo contexto fático, ele vilipendia um objeto religioso. No meu exemplo, ele acabou de praticar 3 crimes, ainda que no mesmo contexto fático. Por quê? Porque o artigo 208 do Código Penal é um tipo misto cumulativo. Agora, no momento em que você trabalha o tráfico de drogas, este tipo é misto alternativo. Põe na tela. Nós temos, eu estou abrindo a Lei 11.343 aqui, olhem. A Lei de Drogas. Lei 11.343, abri. Aqui está ela. A Lei de Drogas. Você tem 18 verbos nucleares lá no 33. 18. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer. São 18 verbos. Drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Meus caros, o tipo é misto agora alternativo.
Se o agente, no mesmo contexto fático, 1. Importa a cocaína da Colômbia. 2. Transporta a droga para o esconderijo. 3. Prepara a droga. 4. Guarda a droga. 5. Vende a droga. Ele não é 5 vezes traficante. Ele é uma vez só. Porque o tipo é misto alternativo. Ainda que ele pratique vários atos, vários verbos nucleares, no mesmo contexto fático, ele é uma vez autor deste crime. Tá? Então ponha na tela, por favor. É por isso que o nosso examinador vai nos dizer o seguinte. Em primeiro lugar, o crime é de ação múltipla, conteúdo misto ou variado. Olha lá. Vejam. Ação múltipla, conteúdo misto ou variado. Porque o tipo é misto alternativo. Bem como de mera conduta. Vamos parar de novo? Vem comigo. Aqui está naquela classificação dos crimes quanto ao resultado naturalístico. Crimes de mera conduta são aqueles em que o tipo só prevê conduta, ele não prevê resultado naturalístico. Então você tem que lembrar: materiais, formais e mera conduta. Os materiais são crimes em que o tipo penal aloja conduta e resultado naturalístico, mas o resultado não é necessário para a consumação. Te cito, por exemplo, a súmula vinculante 24 do STF, que diz que os crimes, ou o crime, do artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137, ele é material. Ele é material, porque pressupõe a constituição definitiva do crédito tributário. Súmula vinculante 24, STF. Agora, nós temos depois os formais. Então, materiais, formais e mera conduta. Os formais são aqueles em que o tipo também aloja conduta e resultado naturalístico, mas o resultado não é necessário para a consumação. Te cito a súmula 96 do STJ, que diz que a extorsão 158 se consuma independentemente da produção do resultado lesivo, ou seja, da obtenção da vantagem indevida. É um crime formal. Te cito, por exemplo, a súmula 500 do STJ, que nos diz que o crime do artigo 244B do ECA, que é corrupção de menores, do ECA 8069/90 é o número da lei, é formal. Pouco importa se o agente, se o adolescente está ou não está anteriormente corrompido, é formal. O entendimento é do STJ: eu quero evitar que se corrompa ainda mais. Então, materiais, formais e de mera conduta, como o tráfico. Mera conduta, ou seja, o tipo só prevê conduta, ele não prevê resultado naturalístico. Mera conduta ou simples atividade. Violação de domicílio, porte de arma, tráfico de drogas. Põe na tela, por favor. Então, eu te mostrei o que é ação múltipla, conteúdo misto ou variado. Eu te mostrei o que é mera conduta. E agora, o que é isso? Perigo abstrato. Perigo abstrato. Vem aqui comigo. Esta é outra classificação do direito penal entre crimes de dano e crimes de perigo. Os crimes de dano são aqueles que se consumam com o dano, com a ofensa ao bem jurídico. Os crimes de perigo são os que se consumam com a mera exposição a perigo do bem jurídico. Só que os crimes de perigo, eles ainda se dividem em perigo concreto e abstrato. Quando eu digo que o perigo é concreto, é porque esta situação de exposição a risco do bem jurídico tem que ser concretamente demonstrada nos autos, como, por exemplo, no crime hoje de condução de veículo sem habilitação, gerando perigo de dano. Gerando perigo de dano pressupõe demonstração do perigo. Artigo 309 do CTB, a Lei 9.513 de 97. Então, perigo concreto e depois perigo abstrato. Perigo abstrato é o perigo presumido. Se presume. E é uma presunção absoluta, meus amigos, iuris et de iure, no sentido de que daquela conduta advém perigo. Basta aquela conduta que se pressupõe o perigo. Como, por exemplo, o crime de associação criminosa, artigo 288. O antigo quadrilha ou bando, hoje associação criminosa, é de perigo abstrato. Como, por exemplo, embriaguez ao volante, 306 CTB,
é de perigo abstrato. Como, por exemplo, o tráfico. O tráfico é de perigo abstrato. Põe na tela. Olha lá. O tráfico, então, é um crime de ação múltipla, conteúdo misto ou variado. É um crime de mera conduta. É um crime de perigo abstrato. Legal, né? Resta caracterizada a prática delitiva, mesmo que o agente tenha apenas guardado consigo a droga para fins de traficância. Tá, pessoal? Olhem que legal. Olhem como o nosso examinador, meus amigos, ele conhece questões dogmáticas, tá? Institutos, conceituações. É interessante que você comece a ver, então, o perfil do nosso examinador. Te cito mais um parecer de Sua Excelência, Dr. Bastos, o nosso grande examinador de processo penal. Olhem aqui. Ó, eu aumento um pouquinho a letra. Aqui, ó. Aqui está o precedente. E você veja já qual é o crime. 184, parágrafo 2º do Código Penal, que trata da violação de direito autoral. Violação de direito autoral. Meus caros, este crime do 184, parágrafo 2º, é muito praticado, vem aqui comigo, pelos camelôs, por exemplo. O camelô está no centro da cidade, com a sua banquinha, vendendo CDs e DVDs falsificados. Muito bem. O que vai dizer o STJ aqui? Não incide o princípio nem da insignificância, nem da adequação social. Deixa eu abrir um parêntese. Insignificância é uma causa de exclusão da tipicidade material, que pressupõe a existência cumulativa de 4 condições objetivas, 4 requisitos objetivos. 1. Mínima ofensividade da conduta do agente. 2. Nenhuma periculosidade social da ação. 3. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. E 4. Inexpressividade da lesão jurídica provocada. Eu aprofundo depois contigo a decisão e te mostro que, conforme posição majoritária, se pressupõe ainda um requisito subjetivo, que é: o réu não pode ser reincidente, não pode ser portador de maus antecedentes, não pode ser criminoso habitual, não pode fazer destes pequenos crimes um meio de vida. Tá? Para cá agora, ainda no parêntese, e a adequação social? Uma conduta socialmente adequada, meus caros, é aquela que se insere no âmbito de normalidade das regras culturais de um povo. Se eu pegar um instrumento pontiagudo e espetar um recém-nascido, isso é crime? Você vai me dizer: pô, professor, claro que é. Isso é crime, espetar um recém-nascido. E aí eu te pergunto: e se for numa menininha recém-nascida para colocar o brinquinho? E se for no pezinho, para fazer o teste do pezinho? E se for uma vacina? Então vejam, há situações que estão dentro de um contexto social, principalmente o brinquinho, que são aceitos pela maioria dos membros da comunidade. Aí incide o princípio da adequação social, que é, como a insignificância, também uma causa de exclusão da tipicidade material. Bom, te falei dos princípios rapidamente, que é o nosso objetivo aqui. O objetivo aqui é te apresentar a banca. O Dr. Bastos vai dizer: não incide, no entanto, a adequação social no 184. Não incide. E ele está afinado com STF e STJ, que dizem: não incide. Não incide. Põe na tela, por favor. Olhem aqui. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o fulano de tal pelo crime 184, parágrafo 2º do Código Penal. Vamos à parte que nos interessa. Olha lá. Inicialmente, diz o nosso examinador, a chamada adequação social da conduta do recorrido não conduz à pretendida atipicidade, uma vez que a alegada pouca ofensividade do fato não convence. Com efeito, é sabido que a comercialização de obras fonográficas, vídeos ou demais produções intelectuais falsas não atinge apenas o detentor dos direitos, o seu produtor, autor ou terceiro legalmente habilitado a tanto, mas o próprio Estado, a sociedade em última análise. Isso porque deixam de ser arrecadados impostos e criados postos de trabalho formal,
bem como os produtos ilegalmente comercializados não possuem qualquer garantia de procedência ou funcionamento adequado. Sobre o assunto, é pertinente lembrar os termos do artigo 2º da LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Assim, mesmo que a conduta do recorrente conte com certa tolerância social, isto não basta para revogar a lei, tendo-se a partir de então por materialmente atípica a sua conduta, como pretende a defesa. Tá, pessoal? Então ele está dizendo, não basta. Não basta. Eu abro aqui rapidamente o STJ e te mostro as últimas súmulas. Olhem aqui, uma janelinha nova, ó. STJ súmulas. Opa. Aqui. STJ súmulas. Olhem só. Deixa eu só arrumar aqui para ficar direitinho. Pronto. Eu começo te lembrando, meus caros, da súmula 574 do STJ. Olhem aqui. 574 do STJ. Ela foi acrescentada pela terceira sessão, e lembrando que a terceira sessão reúne as duas turmas criminais no STJ, a quinta e a sexta. Ela foi acrescentada no final de junho de 2016. Diz assim a súmula 574 do STJ. Para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem. Vejam, nos aspectos externos. Há perícias, meus caros, por amostragem, e agora eu te falo como membro do Ministério Público, que o nosso Instituto Geral de Perícias, o Departamento de Perícias aqui, ele faz, às vezes, na capa. Vejam, não é nem no conteúdo do DVD ou do CD pirata, mas na capa, é um xerox. É o que basta, muitas vezes, para condenação. Além da súmula 574 STJ de junho de 2016, nós temos uma outra que é importante, a 502. Põe na tela, que diz respeito também a este fato. Olhem aqui. Estou abrindo o STJ novamente, vou botar jurisprudência, pesquisa, olhem só, súmula 502, vou direto nela. Ó. Diz assim. 502, esta aqui é de 2013, vejam. Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Então, meus amigos, vejam que o nosso examinador de processo penal está afinado com a jurisprudência do STJ, no sentido de que não incide o princípio da adequação social, e eu vou além, e nem o da insignificância, na conduta de expor à venda CDs ou DVDs piratas. Artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal. Então, este primeiro encontro é para que você conheça um pouquinho o perfil dos nossos examinadores. O doutor Otaviano no penal, o doutor Bastos no processo penal, que são profissionais exemplares, respeitados dentro do Ministério Público, ok? E conhecem como poucos as matérias que irão examinar. O penal, doutor Otaviano, e o processo penal, o doutor Bastos. Claro que conhecem tanto o penal quanto o processo, né, ambos, justamente pela sua atuação como membros do Ministério Público. O doutor Otaviano hoje aposentado do cargo de procurador de justiça, mas continua atuando como advogado criminalista, sempre com o direito criminal. Tá, pessoal? Não esqueçam, vamos ler esses pareceres, vamos ver aqueles artigos do Dr. Otaviano, vamos conhecer o perfil dos nossos examinadores. E aí nós começamos com as nossas aulas de preparação rumo a esta aprovação na primeira fase do concurso Promotor Ministério Público Rio Grande do Sul 2016.
Espero os senhores e as senhoras nas nossas aulas e vamos lá, hein? Estamos juntos até o dia 23 de outubro de 2016. Ok, pessoal? Até a nossa primeira aula, então. Bons estudos e aquele abraço!